Eu vejo a vida mais clara e farta, repleta de toda satisfação, que se tem direito do firmamento ao chão. Eu vejo um novo começo de era, gente fina, elegante, sincera, com habilidade pra dizer mais sim e não. Em 2020, reinvente-se com a gente. BRB, todo dia um novo BRB pra você. Rádio Federal, a melhor web rádio de Brasília. Seja um parceiro do projeto Rádio Federal, a rádio web que mais cresce em Brasília. Anuncie, ligue 61 8451 5111 ou 3522 6759. Rádio é Federal. No ar, programa BB Educação. Seu caminho passa por aqui. Com o professor grande Bernardo Verano. Boa, queridos amigos ouvintes. Estamos hoje reunidos para falar sobre as pandemias, o consumo e redes sociais. Como nós podemos explicar os comportamentos que nós estamos tendo atualmente, de acordo com a pandemia, relacionados e pautados nos pensadores clássicos, nos filósofos clássicos. Então, para isso, temos que saber que somos responsáveis pelo outro, estando atento a isso ou não, desejando ou não, torcendo positivamente ou indo contra, pela simples razão de que nosso mundo globalizado, tudo o que fazemos ou deixamos de fazer, tem impacto na vida de todo mundo. E tudo que as pessoas fazem acaba afetando nossas vidas. E que existe uma diferença entre comunidade e rede. A diferença é que você pertence a uma rede, pertence a você. É possível adicionar e deletar amigos e controlar as pessoas com quem você se relaciona. Isso faz com que indivíduos se sintam um pouco melhor, porque a solidão é a grande ameaça nesses tempos individualistas. Mas nas redes é tão fácil adicionar e isso gera um grande problema, uma sociedade viciada em controlar as coisas e as relações, o que nem sempre é possível. E acabam jogando suas emoções positivas ou negativas em comprar as coisas, em consumir. Quanto maior a liberdade na tela de consumo, mais sedutoras as tentações são, e mais profundo o sentido da realidade empobrecida. Tanto mais irresistível se torna o desejo de experimentar, ainda que por um momento fugaz, o êxtase da escolha e da compra. Quanto mais escolha parecem ter os riscos, tanto mais a vida sem escolha parece insuportável para nós. Um sofrimento se alastra e é um efeito colateral da vida numa sociedade de consumo. Numa sociedade assim, os caminhos são muitos e dispersos, mas todos eles levam às lojas. Qualquer busca existencial, e principalmente a busca da dignidade, da autoestima e da felicidade, exige a mediação do mercado e principalmente também da exibição. Porém, chega um vírus e muda tudo isso. De acordo com o filósofo esloveno Zizek, a ameaça de infecção viral também deu um tremendo impulso às novas formas de solidariedade local e global, além de deixar clara a necessidade de controle sobre o próprio poder. E tudo isso mostra claramente a necessidade presente da solidariedade e da cooperação global, sendo esses interesses da sobrevivência de cada um de nós, que é a única coisa que realmente tem que ser egoísta. O insolacionismo a longo prazo só levará ao colapso econômico, sem oferecer nenhuma proteção real contra doenças infecciosas. O real antídoto contra a epidemia não é segregação, mas
a cooperação. Se você entende esse sentido de cooperação, a gente tem um mundo melhor. E para debater esse assunto, hoje temos aqui comigo o professor Marcos e a professora Ana. Boa tarde, professora Ana. Boa tarde, Bernardo. Boa tarde, professor Marcos. Boa noite, não? Boa noite, estamos perto. Boa noite, meu querido Bernardo. Boa noite, ouvintes. Esses pensamentos, esse compilado de pensamentos, eu fiz de um filósofo que eu gosto muito, vocês devem ter percebido, que foi o Bauman. Eu peguei de vários livros do Bauman, vários compilados, e juntei num texto único para mostrar que a ideia da solidão, a ideia do consumismo, a ideia de você ter a doença alargada pela questão do consumo e do isolamento, já vinha sendo debatido pelos filósofos atuais, por vocês. E que, no fim da história, chega o Zizek, que é um outro filósofo atual que eu gosto muito, porque ele fala bastante de economia, e a economia na filosofia, e ele dá essa noção de que se a gente não trabalhar no coletivo, que era, inclusive, um tópico que a gente estava abordando antes aqui, a gente não consegue sair de uma maneira positiva dessa situação econômica. Então, eu queria saber de vocês, a pergunta agora, que é para vocês, como vocês visualizam esse cenário mundial atual pintado por Bauman e por Zizek? Como é que vocês visualizam através desse compilado que eu fiz, a situação atual, aos olhos dos sociólogos e dos filósofos atuais? Como vocês percebem isso? Marcão, boa noite. Fique à vontade. É muito bacana ter você contribuindo aqui pela primeira vez em nosso programa. Estamos juntos, meu querido. Primeiramente, quando a gente fala do Bauman e a gente fala do Zizek aí, enquanto leitura da realidade, é muito complexo, é muito difícil estipular qualquer cenário agora, né? É por isso que eu digo que existem muitos filósofos, muitos pensadores que estão aí profetizando, né? Profeta Jeremias, quase, diante de quadros que estão completamente infundados ainda para você ter uma perspectiva da sociedade. Eu acredito fielmente que, seguindo até Bauman ou mesmo Zizek, tem postura diferentes, né? Eu acredito que nós estamos vivenciando ainda, e o pós-pandemia vai vir a sociedade massificada como ela está agora. Muito mais forte ainda perante os padrões de exclusão e de classes sociais. Ou seja, o que eu estou querendo te dizer é, a sociedade vai sair dessa situação? Vai. Vamos passar? Vamos passar. Mas a vontade pós-pandemia vai ser a vontade financeira, monetária de todos aqueles que possam, vamos dizer, consumir as benesses que vamos ter aí para frente, que são várias, né? Olha só o que você está vendo. Você está vendo transatlânticos virando prisões, não é? Onde nenhum país querem recebê-los, né? Então é um cenário catastrófico, sim, e que gera visões de pensadores ou qualquer outros das ciências humanas aí, visões apocalípticas e assim bem proféticas que eu não compartilho. Eu prefiro ainda esperar e visualizar o que essa sociedade... Porque o que nós temos de bagagem é uma sociedade massificada. É uma sociedade que pensa no consumo. Tanto é que você vê a dificuldade de a gente gerar empatia, gerar solidariedade agora. Por isso que todos eles, às vezes, batem nessa tecla justamente pela ausência. Acho que é um pouco isso que nós vamos seguir aí, Bernardo. E, Ana, como é que está a sua visão em relação a isso? Eu acho que, em primeiro lugar, as pessoas estão tendo uma visão muito otimista de como sairemos dessa crise. Eu gosto muito daquela charge que diz assim, os otimistas pensam o futuro de uma forma muito boa, os pessimistas pensam de uma forma muito ruim. Eu prefiro ficar com a opinião dos analistas, né? Que, no caso, seria uma opinião mais realista. Eu gosto muito dessa charge. Eu prefiro ficar com a opinião dos analistas, que é uma opinião mais realista. O que muito me assusta nisso tudo é que as pessoas acham que nós sairemos muito melhores desse vírus, como se ele fosse um verdadeiro tônico espiritual. Não é a visão que eu tenho.
Eu acho que nós sairíamos, sim, diferentes, mas nada me garante que sairemos melhores. Acho que sairemos diferentes porque iremos pensar, por exemplo, na maneira como nós consumimos, nas contas que nós temos que pagar. No mundo imerso na modernidade líquida, para falar do Bauman, o que é que acontece conosco? Nós estamos sempre endividados de alguma maneira. Quando não é endividados com coisas materiais, é endividado com viagens que fizemos, é endividado com sonhos, com planejamentos, com aplicações financeiras que não podemos mexer por 1 ano, 2, 3, 10 anos. Então, eu acho que as pessoas vão começar a pensar um pouquinho no que é que tem para hoje. Essa necessidade de acúmulo de riqueza ela é tão grande na sociedade capitalista, principalmente na sociedade capitalista das classes sociais que têm acesso aos bens de consumo, à riqueza, a esses gastos, que ficou muito claro no início da pandemia os supermercados vazios. As pessoas queriam adquirir, elas queriam consumir, muito embora não soubessem nem que destino iam precisar daquilo realmente. E esquecendo que outras pessoas também precisariam. Então, se essa crise veio para abalar a nossa forma de comportamento com o nosso semelhante, não funcionou ainda, tá? Ainda vai levar um tempo para funcionar. Porque as pessoas... E é interessante, Bernardo, a transformação tem que ser muito mais pessoal, primeiro, para depois se transformar numa mudança coletiva. Social. É o que a gente conversa de reforma íntima, isso, tanto no aspecto espiritual quanto no filosófico. Porque, por exemplo, esses dias foi meu aniversário. Pela primeira vez, eu não tive um abraço da minha mãe. Isso. E eu olhei para ela e falei, poxa, será que o ano que vem eu vou ter a oportunidade de ter um novo abraço? Exatamente. E assim, aí você está falando de uma coisa que está dentro de uma esfera extremamente pessoal. Se as pessoas não começarem a sair do pessoal, levar essa para a esfera do coletivo, essas impressões e essas sensações de mundo, você sabe o que vai acontecer? Nós sairemos dessa crise e entraremos em outras. Hoje a gente tem uma crise na saúde, amanhã a gente vai ter uma crise no emprego, uma crise na indústria, uma crise na produção dos bens de consumo imediato, dos bens duráveis, não duráveis. Ou seja, eu não tenho a impressão de que sairemos, vou usar uma expressão, inclusive, oriental, que sairemos com o karma mais leve, ou trabalhando para que o nosso karma fique mais leve. Eu acho que nós temos toda a possibilidade do mundo de sairmos dessa crise como pessoas que irão pensar o futuro, inclusive, das futuras gerações na relação com o meio ambiente. Então, isso começa a alterar aquela perspectiva de mundo da modernidade líquida. Se conseguir dar um freio, nem que seja mínimo nesse olhar, eu acho que a gente já sai desse Covid com alguma esperança de mudança. Não estou dizendo que vai acontecer, mas há uma esperança. E complementando a fala inicial da Ana, cara, nesses momentos de crise, do conhecimento de tudo, entre a voz do político, entre a voz da ciência, seja coerente, vá pela ciência. Quando você perguntou sobre as visões que esses pensadores estão dando agora, o que a filosofia sabe? O que eu sei ainda? Que quadro é esse, não é? O que fazer? O que fazer? Então, a filosofia entra com o papel de refletir, sim, essas questões de o que vai ser o mundo, as relações sociais, os contatos sociais. Nós vamos ter uma nova classificação de contatos sociais, primário, secundário, terciário, sei lá, vai vir quantos tipos de contato. Mas o que coloca hoje na minha cabeça que a sociedade não vai sair melhor é justamente essa visão de consumo exagerado que nós estamos aí inseridos, não é? Não tem como... Inclusive, você falou do Zizek, né? O Zizek, ele tem um olhar pessimista sobre como é que nós vamos sair dessa crise. Ele olha para essa crise e acha que depois que ela passar, a questão do trabalho e da produtividade, ela chegará a níveis de exploração maciços para que o capitalismo possa se retorne em cima das bases que ele reconhece como sendo as certas, que são as leis do mercado, da oferta e da procura. Então, assim, mas o que você pode visualizar hoje, principalmente do Zizek, o Bernardo, ele tem dado entrevistas, está escrevendo texto atrás de texto aí, tem momentos do que ele fala que, na verdade, essa pandemia está evidenciando aquilo que nós temos de pior hoje na sociedade, não é?
essa onda de terraplanismo, não é? Você está uma epidemia ideológica, não é esse o termo, Ana, que ele coloca? Epidemia ideológica. Epidemia ideológica que principalmente alimenta e mantém a desigualdade social que já existe, só que se você alimenta, ela cresce. Exato. Mas E começamos eu vou dar uma ideia capitalista, inclusive, mas já voltada, inclusive, para a área ambiental, que cabe bem aqui. Vai fazer um advogado do diabo. Não, a ideia do desenvolvimento sustentável. Quando a gente pensa em sustentabilidade, a gente pensa em gerações futuras. Nenhuma empresa hoje vai conseguir produzir e ter esse nível de exploração imediato para ter uma produção alta, para retomar o nível de produção, legal? E no fim da história, não ter quem consuma. Foi o que a gente, inclusive, conversou antes. Isso. Porque se eu não tiver pessoas qualificadas mentalmente, ter pessoas qualificadas financeiramente, para ter um consumo saudável, um consumo que seja consciente, sim, essas empresas vão estar produzindo para quem? Então, elas vão gastar recurso e vão acabar quebrando. Então, um consumo, um produto consciente, uma empresa que hoje cuide de seu funcionário, ela vai sair dessa crise mais fortalecida. Enquanto que empresas que não fazem isso vão sair atrás no mercado batendo perna. Eu visualizo hoje o Brasil como sendo a empresa batendo perna. Mas, Bernardo, primeiramente, quando você entra numa crise dessa... Nós nunca passamos, né? A gente sempre falou da peste negra por meio de livros, de explicações, mas nós nunca tínhamos vivenciado tamanha, vamos dizer, pandemia, não é? Mas quando você chega num momento como esse, o que você poderia esperar, principalmente do lado político, era uma articulação onde nós poderíamos desenvolver, caso do Brasil. Vamos parar agora. Agora parou ideologias, nós vamos pensar no povo, vamos pensar na sociedade. Vem governo federal, vem estadual, vem universidades, vem empresas, vem todos numa bela articulação para modificar tudo e até o pensamento da sociedade. Aí nós estamos criando um planejamento para um projeto que pode sim dar certo lá na frente. Mas você conseguiu visualizar isso no Brasil, por exemplo? No mundo em geral? Não. Isso não foi visualizado no mundo, não foi feito pelo mundo inteiro. E perdeu-se uma oportunidade única, porque em momentos de crise são momentos de oportunidades. E esses momentos de oportunidades, a gente tem que estar trabalhando em entrelaçar pensamentos diferentes para sobrevivência. É o que o Zizek colocou. Eu te falo da educação, da nossa área. Vamos lá. Hoje nós estamos tentando dar conteúdos, os quais não conseguimos vencer, ou nós estamos tentando formar uma sociedade para uma nova visão que vai ter que existir daqui uns dias quando tudo isso passar? Não. Nós estamos numa discussão... Nós estamos numa discussão economia, sociedade, tudo. Vamos preservar o quê? Vamos preservar o emprego. Perdemos ali o time de tentar unir essa coordenação em geral para tentar mudar a sociedade enquanto um grande projeto educacional. Porque não existe. Mesmo em períodos de guerra, que é o que estamos passando, serviços básicos devem ser estabelecidos. Então, Bernardo. Oi, Ana. Você falou assim, serviços básicos, e você falou de sobrevivência. Sobrevivência de quem? Aí eu lembro do texto, né, da necropolítica do Achille Mbembe. Que entrou agora no PAS. Do PAS da terceira série. Então, assim, a sobrevivência de quem? Né? Hoje, quando você pensa... os serviços básicos. Existe uma campanha na internet enaltecendo os funcionários da saúde e eu acho que ela é muito justa, muito honesta, muito decente, porque eles realmente estão salvando a vida das pessoas que chegam nas unidades de saúde doentes. Mas se esquece de enaltecer quem está nos serviços básicos. E os serviços básicos, fora os médicos e enfermeiros, também alguns médicos e enfermeiras, eles estão saindo do chão das comunidades, do chão das favelas. Essas pessoas podem morrer, né? O responsável pela criação da Central de Favelas, ele, em São Paulo, ele estava conversando isso hoje, em entrevista, e ele falando, né? Gente, está todo mundo enaltecendo as pessoas que estão nos melhores postos
da saúde, do cuidado com as pessoas dentro dos hospitais, e isso é muito legítimo, são essas pessoas mesmo que estão cuidando dos medicamentos, dos ventiladores, que estão cuidando da saúde das pessoas que estão entubadas nas UTIs, mas quem é que está fazendo o chão da vida real? O supermercado está aberto, de onde vêm essas pessoas? Das comunidades. O caminhão do lixo está passando para pegar o lixo na casa da gente, o motorista de ônibus está sendo exposto. E a sobrevivência dessas pessoas, aí o BMB vem a minha o vigilante do prédio está indo todo dia. Está indo todo dia. Então, esses corpos são corpos que podem morrer. São corpos que são desinteressantes para o capitalismo. Por quê? Descartáveis. São descartáveis, porque de onde vem tem muito mais. E quando a crise passar, essa mão de obra do terceiro setor, ela vai ficar cada vez mais barata, em busca de uma sobrevivência, você mesmo falou a palavra, e vai se tornar cada vez mais desumana. Então, o desemprego vai virar justamente um exército de reserva, não é isso na sociologia? O exército de reserva para manipulação de forma muito mais densa e muito mais excludente agora, não é? Porque o cara vai abaixar o salário. Isso. E por isso que as sociedades, como no caso a nossa, e você fez uma metáfora muito interessante, né, que é aquele que está capenga, né, que ele está tropeçando nas próprias pernas para se entender nesse mundo da sustentabilidade. Por isso que a sustentabilidade ela não está posta à mesa como sendo uma prioridade, porque ainda se tem uma mão de obra pouco qualificada, mas extremamente barata e disposta a vender o seu tempo de serviço, seu tempo de trabalho, arriscar a sua própria vida para manter a sobrevivência. E a sobrevivência dessa mão de obra só interessa a ela mesma, porque ao Estado, a necropolítica fala muito bem disso. Ele só vai gerir os corpos que morrem ou que não, os que são interessantes ou que não. Muito legal, muito legal. Muito legal, assim, essa posição que vocês estão colocando, tá, gente? Não, mas você colocou a questão da desordem e tudo. Nós podemos entrar em vários clássicos, né, Ana? Mas, por exemplo, quando eu vejo o governo brasileiro do jeito que está vamos dizer, tomando as providências, nós estávamos acabando de falar, entramos aqui para começar, o ministro caiu, não é? O ministro caiu. Parece que a política vive um certo estado de natureza. Tenho quase certeza que Hobbes é um dos melhores com o Leviatã para explicar tudo isso aí. Já entramos no próprio homem. Exato, onde não tem o poder, a guerra é de todos contra todos. E você viu essa desarticulação do Brasil parece o estado de natureza realmente, não é? Onde cada um quer apenas aquilo que é bom para si e vamos dizer assim, se você visualizar o que a sociedade está fazendo, tem gente que assimilou que é uma gripezinha e vai trabalhar do mesmo jeito, talvez a empresa dele seja até fechada, mas ele peita a questão das leis para justamente demonstrar, não, isso aqui não vai existir jamais para mim. Vem cá, ele não está pensando no todo, não é? Ele está pensando apenas naquilo que é benéfico a ele próprio. Porque ele não vive uma democracia, muito embora ache que viva e não compreende o que seja. Uma democracia é um espaço político em que todos são vistos, valorizados e entendidos como sendo importantes. Eu gosto muito da imagem do Saftali, né? Em que ele fala sobre isso. Nós achamos que vivemos numa democracia quando, na realidade, nós estamos ensaiando uma, ainda não vivemos nela. Porque se esses corpos da empresa desse empresário são corpos descartáveis, que ele pode chegar a falir a empresa, porque ele vai fechá-la, contanto que ele defenda uma verdade que não tem base científica, política, legal, jurídica nenhuma, mas é só uma opinião, é só senso comum, não tem nenhuma base epistemológica, esse é um estado de selvageria, em que só importa ele mesmo. A imagem que vem na minha cabeça, Marcão, é a imagem de um grupo de hienas brigando por um pedaço de carne. Sim, cada um sabe o seu pedaço. Mas aí a gente tem um problema também com os menos favorecidos, que se eles não forem trabalhar, também o dinheiro não chega. Eu falo, por exemplo, Bernardo, na comunidade... o Estado está presente para isso. Olha só, a comunidade ali da Vargem Bonita, ali no Parkway, tem muita diarista. Com a pandemia, as diaristas simplesmente perderam as diárias. Sim. São poucas pessoas que estão fazendo o seguinte, ó,
você não precisa vir, mas eu estou segurando o seu dia. Não, Sim. cortaram. Essa mulher vai comer do quê? Não vai. Essa mulher vai viver do quê? Ela não vai, mas Sabe ela o que teria ela uma vai fazer? Ela vai arrumar uma diária pela metade do valor que ela tinha antes e vai fazer. Isso. Você está entendendo? Bernardo, eu compreendo, até porque a gente tem que olhar os dois lados da moeda. As duas classes sociais que são hegemônicas. Existem várias, mas a gente está falando de hegemonia conceitual na sociedade, tanto a burguesia quanto o proletariado. No caso, esse é o terceiro setor. Mas ela só vai se submeter a isso porque nós temos uma economia desorganizada. Nós vivemos um suposto neoliberalismo, que foi pregado pelos Chicago Boys, né, da Escola de Chicago, que, na realidade, nem neoliberal esse Estado consegue ser. Porque se esse Estado fosse um Estado neoliberal, o neoliberalismo ele atua na economia minimamente, mas principalmente em situações de crise. Está lá no conceito neoliberal. Então, tanto é que saiu, Ana, não. O governo brasileiro, há anos, ele intervém na sociedade. De maneira errada, mas intervém há anos. A grande questão é o poder político agora tentar dominar isso aí. Porque teve uma frase que circulou nas redes que foi: vamos lá, mercado, se autorregula agora, diante de uma crise. Não vai. Não vai. E aí que eu te falo, o papel político é essencial. As articulações políticas são fundamentais. Se você tem pessoas brigando por considerações meramente ideológicas dentro de um Estado, essa diarista não vai comer. Ela não vai comer. Ela vai ficar refém dessa situação, né, Marcão? Ela vai ficar refém dessa situação. Quando, na realidade... Aí entra a questão do oportunismo, inclusive, né? Porque ela vai seguir quem? Quem der um prato de comida para ela no fim da história. Não é nem a diária, é o prato de comida, você falou tudo. Aí a gente volta a um estado de exploração da mão de obra e do trabalho que vai ser análogo ao da escravidão. As pessoas vão começar a trabalhar para comer, não é para sobreviver. E aí você entra no conceito do Zizek da pandemia subversiva, como ele está escrevendo agora, não é? Isso, porque uma pessoa dessa provavelmente pode ter apostado num determinado político, o qual você abre mão, hobbies, tá? Você abre mão em prol de segurança. Você abre mão da sua liberdade pela segurança que o Estado pode te fornecer. Quando esse Estado começa a inventar, a criar ações que vai contra a sua própria vida, aí está o momento da transição, está o momento da mudança, de consciência que uma pessoa dessa pode ter. Entendeu? Porque e a questão da liberdade minha de escolha de não cumprir o resguardo e querer abrir o negócio? Não, meu irmão, as leis, né? As leis estão aí para isso. Você vive no Estado de direitos, você tem direitos e deveres. Na hora em que você vai até o banco e diz que você tem o direito a abrir uma conta, na hora em que você vai até o hospital público e fala que você tem direito ao atendimento, do outro lado da Carta Magna de 1988, que é a Constituição Federal que rege o nosso país, o maior regimento do nosso país está todo escrito ali dentro, você também tem deveres. É uma moeda com a cara e a coroa. Você não pode só exigir direitos, você também tem que cumprir com os seus deveres. Eu quero que a luz, a gente está falando pela internet que eu tenho energia na minha casa, eu quero que a luz chegue na minha casa, eu tenho que pagar a SEB. Isso é um dever. Eu quero que a água chegue na minha casa quando eu abro a minha torneira para lavar meu pratinho. Eu tenho que pagar a CAESB. Então, é uma moeda com os seus dois lados. Não existe direitos sem deveres, nem deveres sem direitos. Qualquer coisa longe disso é um estado de anarquia. Então a gente está falando de controle social. Não, nós estamos falando de pessoas do estado de natureza que são extremamente imediatistas, extremamente tolas, né, fúteis, fugazes. Controle social, porque se você tem uma legislação que rege um grupo social, você abriu mão de uma liberdade total para seguir aquelas leis em busca de uma proteção que ela está acordada. É diferente. Bernardo, imagine se cada um quer colocar a sua solução. Imagine se cada pessoa quer colocar a sua solução. Não tem ordenamento. Vai ser uma loucura. A Constituição é um acordo social. Tu viu as fake news? Teve gente que falou chá de alho que vai curar. São os alimentos com o pH lá em cima. Faça yoga e equilibre a sua imunidade. Corte a unha. Cara, apareceu tanta coisa, tanta que nos fazem rir. Mas você abre mão em prol de uma segurança, Bernardo. E seus deveres vão estar lá presentes. O pior é quando o soberano, o Estado, está criando ações que vai contra a sua própria vida.
como a gente falou aqui desses corpos descartáveis, Isso. não é? E aí, se uma sociedade toma isso, não, peraí, tá errado. Hobbes fala isso, da questão de você ir contra o soberano. Só que na perspectiva de Hobbes lá, a Revolução Inglesa, ele absolutista, toda aquela visão que ele tinha de não... Até porque a divisão dos poderes, né, Ana, vem mais à frente, não é isso? Com Montesquieu, né? Mas como ele era absolutista, precisava de alguém único, forte, que tomasse conta de tudo isso aí. O Leviatã, cara. O Leviatã, aquela espada que protege, realmente. O grande problema é que é o seguinte, queira ou não queira, estamos acostumados... Só para finalizar. Quando você vê o Estado contra você, o que você faz? Sendo que o Estado detém as forças armadas, não é? E no caso absolutista ainda detém todos os tipos de poderes. Como é que você vai fazer? Não é? Você se torna nada. Você falou, eu tenho amigos próximos que nós estamos fazendo. Nós fazíamos a arrecadação de alimentos para certas entidades, nós estamos arrecadando alimentos para dar para amigos. A gente reúne ali a velha e boa vaquinha de R$100 para dar para alguém comprar, que são 5 bandejas de frango, mais um arroz. É uma coisa absurda, o Estado não chega. Se você vê dois momentos específicos, o socorro ao banco, a central de favelas, né? Eles viram que o Estado não ia chegar no chão da comunidade, de onde sai o terceiro setor, que nós estamos usufruindo do trabalho do terceiro setor, do caixa do supermercado, do porteiro do prédio, como você falou, do pessoal que está na farmácia trabalhando, da faxineira que ainda está indo, da empregada doméstica que ainda está indo, da babá que está ficando com o filho do médico e a filha do médico para poder ele ir para o hospital trabalhar. Tudo isso não está sendo levado em consideração. Como o Estado não chega para essas pessoas menos favorecidas, em alguns lugares do país, eles sozinhos estão se organizando para poder se manterem vivos, como é o caso... Ana, e vai além. Hoje, uma sociedade que estaria plena ali com a educação, enquanto projeto formidável para um país, instruindo a pessoa, dando esses fundamentos que nós estamos discutindo, você está vendo a histeria preconceituosa quanto a orientais, não é, que comem aquela questão toda, pandemia cultural que eles estão colocando... A xenofobia, né? Ele está brigando na rede por isso. Ele não está brigando pelo prato de comida. Não é ele. Aí a briga tem dos dois lados. A questão das fake news, cara, elas atrapalham o raciocínio, seja para o lado de direita ou lado de esquerda, capitalismo ou socialismo. Qualquer fake news atrapalha o raciocínio. Atrapalhando o raciocínio, você não tem um entrelace de uma ação coordenada, que é o que a gente precisa. Porque as fake news vai criar na sua vida aquele outro conceito que chama de bolha virtual, né? Isso, você pensa que o que você acredita, compartilha, comunga é a verdade absoluta que deve reinar. E você cega, a ideologia te cega. Você não consegue perceber que agora deveríamos estar numa outra perspectiva de pensamento, de educação. Não. Nós estamos batendo cabeça na educação pelos instrumentos que nós temos que dominar para conseguir chegar até os alunos. É muito complicado isso, é muito difícil. Agora que eu acho que as fake news elas ainda têm um problema mais grave ainda para nós que somos professores da área de humanas, né? Acho que o Bernardo também sentiu isso, muito embora ele seja das ciências. Nós, de 2018 para cá, a gente vem sofrendo o desprestígio e a perda da autoridade sobre o conceito, entendeu? Por quê? Porque as pessoas elas estão aprendendo no WhatsApp da tia Maria. Elas estão aprendendo no Instagram do ator, entendeu? Que não terminou o ensino médio, que não sabe a potencialidade do conceito que ele está jogando ali como opinião, que ele não consegue nem falar sobre o conceito, desenvolver o argumento, ou então do youtuber que trata as pessoas de diferentes regiões do país com preconceito, rotulando elas, levantando estereótipos. Então, assim, e nós, em sala de aula, temos que nos desdobrar para manter a autoridade do conceito, para mostrar o quanto é fácil aprender. Então, assim, a gente, antigamente, eu acho que... Quando eu falo antigamente, eu não estou falando de 10 anos atrás, não. Estou falando de 3 anos atrás. Antigamente, a gente lutava contra o celular, né? Que ele estava recebendo um WhatsApp, uma mensagenzinha da namorada, do namorado. A gente lutava contra... a preguiça, o sono, acordou cedo demais, as aulas no Brasil começam às 7, 10 da manhã, 7 horas da manhã. A gente lutava contra
o cansaço do menino que passava o dia trabalhando e ia para a escola para o noturno. A gente lutava contra outros monstros, né? Outras dificuldades. Hoje a gente luta contra um suposto conhecimento que desfavorece o nosso trabalho enquanto especialistas. Isso tem me magoado muito. Isso é particularmente aquela característica da cultura de massificação, não é? Porque o conceito, a ciência, é um tipo de conhecimento que vai, vamos dizer, desconstruir o mundo, te dar a certeza, te conduzir a uma verdade. O que está acontecendo com a fake news? A dissimulação da realidade, ilusão falsificadora, a publicidade e propaganda, consumismo. Isso. E a publicidade e propaganda, ela é maravilhosa quando ela é utilizada, por exemplo, para ajudar pessoas, como agora. A gente está falando da pandemia do Covid. Quando você tem uma publicidade que cria uma campanha para recolher marmita, recolher roupa, recolher donativo, recolher cesta básica e doar para instituições de caridade, comunidades carentes, a publicidade e a propaganda é muito benéfica. Uma das propagandas que mais me chamam a atenção e me emocionam são aquelas propagandas sobre denuncie o abuso sexual infantil, doe sangue para o Hemocentro, campanha para doação de órgãos, coloque na sua carteira de motorista, na sua carteira de identidade que você doa órgãos. Mas a publicidade e a propaganda também pode ser muito maléfica quando ela deseja propagar o consumismo, que é a questão da indústria cultural da Escola de Frankfurt. O Bernardo, que é um especialista em meio ambiente, sabe disso. Desde 1925, que a Escola de Frankfurt, antes do boom da ecologia dos anos 90, em 1925, a Escola de Frankfurt já vinha avisando que a maneira como nós estávamos tratando o mundo, nós iríamos provocar desastres ambientais e sociais sem precedentes na história da humanidade e que nós não saberíamos lidar com isso. Walter Benjamin falou até na possibilidade positiva, não é? Da democratização das artes pelos meios, né, capitalistas que estavam ali. Mas que nunca foi feito. Nunca foi feito. Aí o clube, também, para você ter ideia, a parte ambiental e essa questão do consumismo, o Clube de Roma, na década de 60, que incluiu os maiores empresários do mundo, projetando como seria em 2015, na década de 60, chegou à mesma conclusão, que a gente ia ter um problema de produção e consumo, falta de recursos naturais, um aumento do custo da matéria-prima, um aumento dos custos de trabalho, do trabalhador, e como é que a gente poderia fazer para a gente mudar esse raciocínio. Foi aí que começou todo o raciocínio ambiental. Eu acho engraçado, vocês estavam falando dessa dimensão da solidariedade. Eu estou acompanhando muito. Hoje, quem tem um papel imenso são as grandes fortunas, as grandes empresas poderiam desempenhar um papel, já que não há uma articulação nacional, elas poderiam, por conta própria, gerar isso aí. Eu estou vendo que o movimento que está doando toneladas e toneladas de alimentos para várias regiões do Brasil é o MST. Isso. É o MST que está sendo campeão de ações de alimentos. Como rotulado, discriminado, rejeitado por uma grande parcela da sociedade, inclusive uma parcela que está imersa em situação de pobreza, mas que não entende qual é o argumento da causa, né? A luta da causa. E assim, eu gostei muito de uma performance que eu vi, né? De uma postagem que eu vi de um ator chamado Caco Ciocler, né? Caco Ciocler estava explicando quem são os nossos milionários que figuram a lista da Forbes. E ele disse assim, nesse momento de pandemia, vamos largar a lista da Forbes para lá e vamos criar a lista dos fortes. Vamos criar a lista dos fortes para que os grandes empresários invistam para que o Brasil saia desse buraco nesse momento e que, no retorno da nossa vida normal, a sociedade se comprometa em ajudar esses empresários a manter suas riquezas. Pega uma parte do dinheiro que você tem, investe aqui e depois nós nos comprometeremos enquanto sociedade a devolver esse dinheiro em forma de clientela, de compra, de serviços. Ou seja, a ideia dele é maravilhosa, ela só não vai ser comprada, né? Eu estava vendo, você me lembrou agora uma ideia de acho que foi no Ceará, Ana, um dono de um bar, que para não quebrar, né, para conseguir pagar aluguel, manter até os trabalhadores, ele está vendendo noitadas, farras, adiantado. Eu vou querer fazer uma farra aí no seu bar daqui, quando passar isso, de R$400.
O cara vai e paga 400 para ele manter o bar agora, manter os empregos, manter... E depois, quando passar a pandemia, o grupo dele vai lá consumir R$400 no bar e por aí adiante. Pô, eu vou fazer isso em Vale Estudo, lá no cursinho, galera. Isso, vamos fazer. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Mas hotéis e restaurantes aqui, hotéis no Brasil e restaurantes em Brasília já estão fazendo isso. Existe uma rede de restaurantes que você paga, acho que refeições entre 50 e 100 reais, vai depender da sofisticação da refeição que você quer. Você vai pagar agora e só vai ligar e marcar o dia que você vai usufruir desse voucher, né? Quando o Covid passar. Um grupo de restaurantes aqui em Brasília está fazendo isso. A mesma coisa é um grupo de hotéis. Você compra agora, o Roteiro do Charme está fazendo isso, que é um grupo de hotéis que nasceu ali nos anos 2000, que só recebe casais, que é uma coisa mais para lua de mel, romântica, 10 anos de casamento, 15 e assim vai. O final de semana com a esposa, né, com o namorado, namorada, não é um espaço para criança. Eles também estão fazendo isso. Pode levar tudo isso de gente, esposa, namorado, tudo junto? Você não vai levar tudo isso, não, você só tem uma, viu? Queria vergonha na sua cara. Mas... são saídas que as pessoas estão criando, gente, para consumir. E eu acho muito válido quando eles estão preocupados, por exemplo, nessa questão dos restaurantes, eles estavam dizendo, nós vamos manter os nossos funcionários, vamos pagar os salários deles com essa cooperação, para que quando a vida volte ao normal, a gente possa atender a nossa clientela e manter esses pais e mães de famílias empregados. É muito interessante a proposta. Não, por aqui a gente está fazendo algo parecido, galera. Em reunião com os poucos alunos que temos, chegamos à conclusão de que eles continuam pagando agora e o valor pago vira crédito para o semestre que vem. Isso. É uma maneira também da gente mostrar, estamos aqui, iremos dar esse suporte quando o coronavírus passar, pessoalmente, presencialmente. Conte conosco, não abriremos mão de ir com você até o vestibular. Eu acho fantástico. Isso é o que a gente chama, no populacho, na vida comum, de acordo de cavalheiros. Então, eu considero linda a proposta do Caco Ciocler. Acho que se realmente os nossos grandes empresários quisessem figurar a lista dos fortes, teríamos como fazer essa pandemia ser menos sofrida do que ela está sendo. Tem sempre dois lados da moeda, porque, inclusive, assim, o não consumo gera não renda, não emprego, abandono social. Mas essa ciranda é complicada. Essa roda é muito complicada. Quando o nosso governo estabeleceu algumas prerrogativas, metas, assim, para tomar pulso da situação, eu vi que a ajuda a bancos foi uma coisa muito rápida, entendeu? Agora, essa ajuda a bancos, eu tô estudando os mecanismos. O dinheiro vai para o banco do governo, mas banco tem lucro. Banco tem lucro que a gente não consegue mensurar aqui. Para que ele precisa de dinheiro do governo para facilitar o crédito? E o crédito, mesmo com juros baixos, vai com juros. E você joga novamente o cara dentro dessa ciranda extremamente perniciosa aí, e o cara não consegue sair. Ele vai sair da pandemia pior do que ele entrou. Devendo muito mais. Sim. E aí eu não consigo visualizar a rapidez e a eficiência. Eu acompanhei a discussão sobre essa ajuda de R$600 lá na Câmara. De falar a verdade, qual é o mínimo, né? Um pessoal da esquerda questionou na hora dos debates, qual é o mínimo no Brasil? É o salário mínimo. Por quê? Porque o governo queria dar 200, conseguiram 600, jamais ia chegar nos R$1.000, que seria o salário mínimo. Tem dinheiro para isso? A conta vai vir lá na frente? Vai aparecer. Mas se o Estado é forte, o Estado vai pensar naquele que mais precisa agora. E é isso que nós não estamos vendo. É isso que nós não estamos conseguindo enxergar. A gente vê um Estado ainda focado no fundo partidário, a gente ainda vê um Estado focado na manutenção das regalias de salários de R$30 mil para deputados e senadores, onde a maior parte, não estou falando que eles não têm que ganhar para ser deputado e senador, mas a maior parte poderia abrir mão disso, porque são grandes empresários, são grandes investidores. Ninguém chega lá sendo o Zé das Couves mais.
E a certas Ana coisas pode não me te ajudar falar. aqui, numa perspectiva que é interessante. A sociedade, diante da formação que ela obteve, e como nós estamos vendo, não só no Brasil, mas no mundo, tem gente que duvidou das vacinas, tem gente que duvida, a Terra é plana, e isso é muito forte. E isso ganha um apelo religioso muito forte no Brasil. Sim, E sim. eu estou vendo alguns movimentos de pessoas com curas, com aquela perspectiva toda, e que particularmente cegaram. Não conseguem mais enxergar nem a situação que ela está passando perante vivenciar ideologias ao extremo, né? Quase que hipostatizar, é quase divina a É uma ideologia. cegueira, né? Existe uma Cegueira. cegueira social e ideologizada. Então, assim, as pessoas, elas acreditam que... Eu acho que eu vou fazer uma comparação a grosso modo, porque, inclusive, eu vou estar sendo grosseira, né? As pessoas, elas estão em busca de viver um messianismo que ele é impraticável numa sociedade totalmente cientificizada. Então, assim, é tão interessante, Marcão, você fala disso, que eu, quando levo para os exemplos da vida real e eu observo as coisas à minha volta, as pessoas, elas sentem o desejo quase que... e é involuntário, porque essas pessoas não pensam sobre isso, de chegar em casa, botar a mão no interruptor e ligar a luz. Só que a luz, ela não foi colocada na sua casa por um Messias, não desceu uma entidade metafísica e colocou a luz na sua casa. A luz da sua casa é ciência pura, é eletricidade, é física, entendeu? A água Na lata. A água que chega na sua torneira tem química pura ali, você sabe disso, lá na CAESB, passa pelo trabalho de limpeza, passa pelo trabalho dos canos na nossa casa. É porque isso me lembrou o estágio religioso do Kierkegaard. Sim, onde a fé vai impor obrigações que vai contra a lei, vai contra a ciência, vai contra o esclarecimento, como diz o Kant. As pessoas preferem estar cativas, e aí eu lembro muito do Kant, por preguiça, por medo, por covardia. É muito mais interessante acreditar na suposta resposta religiosa, porque às vezes a gente está até agredindo a religião sem precisar. Às vezes não é religião, às vezes é uma suposta proposta religiosa que tenta desbancar a ciência, que tenta desbancar a filosofia, a razão, a economia, a política, em troca de miúdos, em troca apenas de uma crença e da possibilidade de ter uma plateia que ouça o que você pensa, não o que você sabe. Uhum. Por isso que acho que Nietzsche também falaria muito, né? Nietzsche falaria demais nessa perspectiva que a gente tem, né? Que a doença, como você colocou no começo, é um tônico da vida, né? É um tônico que faz você... que faz você olhar com muito mais cuidado o que você faz hoje e o que você pode fazer amanhã. E você deve afirmar, sim, a vida. Você não deve afirmar nada mais do que isso. Né? Nietzsche deixou muito claro isso. Não claro, né? Deixou nos seus aforismos, né? Isso, pra gente interpretar e ensinar em sala de aula, tentar interpretar, para quebrar a cabeça, né? Mas, Bernardo... Mas eu concordo pode... com você. Não, mas eu concordo com você. Nietzsche ficaria muito envergonhado da sociedade que estamos vivendo. Se envergonhou da dele, da nossa, quem dirá? Isso, e o corpo fala alto, né? A gente só percebe o nosso corpo quando vem o risco de passar por determinadas situações como essa, né? Tu esquece do corpo. Você deixa ele completamente ao lado, né? Algo secundário nessa correria, nessa loucura que é o capitalismo. Pessoal. Oi. Estamos na reta final do nosso... Estamos na reta final do nosso programa e queria ver com vocês aí que esperança a gente pode dar para essa sociedade em relação às mudanças que virão, de acordo com o que já os filósofos antigos falavam ou os atuais estão falando. Pela visão da filosofia, o que a gente pode passar de boa notícia, vai? Nessa mudança social das relações que nós vamos ter. O que eu penso, eu vou dizer para você que a filosofia diz que toda vez que nós passamos por grandes crises, Hegel dizia que nós já fazíamos alguns saltos qualitativos, né? Uma crise leva a gente a um salto qualitativo, a uma mudança social de alguma natureza. Não sei
se com a maneira como os nossos representantes governamentais vêm agindo, se o salto que daremos vai ser qualitativo, mas algum salto daremos socialmente e economicamente, não sei se para cima ou para baixo, porque nem todo salto é para cima, após essa crise. Mas as nossas bases econômicas, as nossas bases sociais, as nossas bases religiosas, culturais, elas não serão mais as mesmas. Não sei se para melhor. Não acredito que seja para melhor. Eu adoraria que estivesse vivo o Milton Santos, né? Quando ele fala que o verdadeiro fundamentalismo é esse consumismo que nós estamos vivenciando. Em termos filosóficos, eu gostaria que a sociedade acordasse diante das críticas estabelecidas hoje, né, perante o sistema que está aí nu, não consegue dar conta de nada, não consegue dar uma solução final em nada. Então, em termos filosóficos, eu gostaria de colocar na perspectiva futura, a pessoa tenha, primeiramente, uma consciência de classe muito forte e que ela entenda que esse consumismo não faz sentido. Porque aonde levou tudo isso? A nada. O nada é essa pandemia que nós estamos passando hoje. O que pode nascer de uma crise? Novas, vamos dizer, perspectivas. Agora, ser profético hoje, Bernardo, eu sou bem pessimista, né, nessa visão. Eu acho que a gente não vai encontrar muitas diferenças, não. Nós vamos encontrar um novo modo de consumir ali na frente. Agora, de empatia, de uma sociedade que vai se preocupar com o outro, eu não consigo acreditar. Eu vou complementar o que o Marcão falou agora. Eu gostaria muito, viu, Marcão, mas isso aí é o meu lado sonhador, que não é o que eu vivo todo dia. Ele vem como um relâmpago e vai embora muito rapidamente, entendeu? Mas eu gostaria muito que, não falando de um filósofo, mas falando de um poeta, né, citando aqui o Frejá, o Barão Vermelho, eu gostaria que essa pandemia nos ensinasse uma coisa que ele fala, né, na música dele, que a gente pudesse dizer ao dinheiro, finalmente, quem é o dono de quem. Eu tô ouvindo muito Legião Urbana de novo. Tem muitas letras que estão batendo. Perfeito, Ana. É isso aí mesmo. Acho que fecha. E que essas pandemias sejam realmente, ou essa pandemia seja o fim de uma era, não é? Isso é o ideal, o romântico, que o Marcão às vezes tem um pouquinho ainda. Que essa pandemia, na visão dos Zizek, seja subversiva realmente e seja efetiva. E se ela é o fim da era, a gente lembra do Hobsbawm, né? Ninguém melhor do que o Hobsbawm. Qual seria essa era? Do bronze, da prata, do ouro? Qual seria a nossa era? Pessoal, só para finalizar, para revisão, então, dos amigos que vão nos acompanhar, inclusive por podcast depois. Quais foram os filósofos antigos que a gente citou aqui hoje, todos? Vocês citaram vários. E quais deles fundamentaram esse papo nosso aí? Rapidamente, bate bola aí. Entre os dois. A gente falou do Zizek, né? Falamos do Bauman, do Hegel, do Montesquieu, do Hobbes. Do Schopenhauer, do Kierkegaard. Do Nietzsche. Do Nietzsche, não é? Falamos do Nietzsche, do Kierkegaard. Falamos do Milton Santos. Teve vários, vamos lá. Hobbes. Então, a gente tem para cá. Então isso aqui foi uma aula densa de filosofia hoje, hein? Foi, mas para compreender é importante mergulhar nos clássicos, né? É importante ter essa visão de clássico, tá? Porque o clássico é aquele livro atemporal. Ele é clássico justamente porque ele consegue responder quem somos hoje. Então você tem vários livros que podem e devem estar na sua prateleira ali, encabeçados para que você começar a ler e entender. O que é o neoliberalismo? Teóricos da escola de Frankfurt também. Isso, nossa, Walter Benjamin, Theodor Adorno, Marcuse, tantos outros. Mas nós precisamos ter uma visão clara, nós temos que ter os de esquerda, de direita, a escola austríaca, né, de economia. Falamos de economia, falamos do Chicago Boys, né, da escola de Chicago. Exato. O pessoal tem que entender a Chicago, tem que entender a escola austríaca, mesmo, tem que entender muita gente. Então, Bernardo... Isso vem sendo muito cobrado em questão de Enem? Em questão de processos seletivos, como é que está? Muito. Eu vejo, lógico, os clássicos sempre terão forças ali, não tem como. Você sempre vai ter uma justiça em Aristóteles, em Platão, você sempre vai ter aqueles... Mas os modernos, os contemporâneos... Reflexão, conhecimento em Sócrates, falaremos sobre a constituição do cristianismo no Ocidente, através de Santo Agostinho e de São Tomás de Aquino,
Pô, você política, pega Aristóteles, social, economia, administração da casa. Não é? isso. Hoje, mais do que nunca, você tem que saber administrar a sua casa. Então, tem vários clássicos que aí podem fundamentar a sua opinião, né? Não fechar de um lado nem de outro. Utilizar os Isso. clássicos até para entender o que esses colunistas estão colocando em jornais, em sites e por aí adiante. Você Porque chegou onde eu ia chegar. Papagaio de telejornal nós temos vários, né? Você chegou onde eu ia chegar. Até para ter análise do que está sendo apresentado, você tem que ter uma bagagem densa de conteúdo para poder julgar, né? Nós poderíamos depurar aqui pensador por pensador, mas nós jogamos tudo no liquidificador e conversamos. Isso. É o que a gente chama de repertório sociocultural. É isso aí. Gente, eu queria agradecer demais a presença de vocês hoje. Agradecer o auxílio do Idovan, sempre fantástico aí com a questão da operacionalidade dessa nossa gestão em casa, dessa nossa dinâmica. Em casa, dessa nossa dinâmica. Faz uma falta danada aí na Rádio Federal, mas a gente fica feliz que a gente consegue ainda atuar dessa maneira, com o apoio do Idovan, com o apoio de todos vocês, levando esse conteúdo e esse conhecimento aos nossos alunos. Não só aos nossos alunos, a todos os ouvintes do programa. Muito obrigado a todos vocês. Até uma próxima oportunidade, que vai ser em breve. Marcão, muito obrigado pela primeira vez. Primeira vez a gente nunca esquece. Logo estará de volta. E a Ana virou sócia. Semana que vem estamos de volta. E a gente vai estar com um tema de educação tecnológica e diferenças sociais. Bernardo, eu só queria agradecer a oportunidade, viu? Não, eu agradeço também. Mais uma vez. Tá conversando com a Ana, que é um aprendizado sempre pra gente, tu sabe disso. Tá conversando com você, numa dimensão mais improvisada, coloquial, do que aquele rigor que a gente sempre coloca em nossas aulas. Tá? Ana, brigadão, minha querida. Com certeza a gente consegue levar a comunicação mais fácil para o aluno assim, né? Sim. É o mundo dele, né? Tá certo, gente? Um beijo, então, um abraço. Obrigado. Um abraço a todos. Tchau, abraço, queridos amigos ouvintes. Até semana que vem com mais um programa BV Educação, onde vamos debater a questão da educação e a educação digital. Se ela realmente iguala ou ela faz ainda diferenciar as classes sociais. Muito obrigado a todos. Até amanhã. Até o próximo programa. Tchau, tchau.